Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, dando sequência à nossa série de vídeos a respeito da teoria do crime, nós falaremos sobre o nexo causal. Nexo causal, eu já disse a vocês, está dentro do fato típico, que por sua vez está dentro dos elementos que compõem o crime. De antemão, pessoal, já adianto, se você não assistiu os vídeos anteriores, ao qual nós tratamos a respeito do conceito analítico do crime, a teoria tripartida do crime, que diz respeito aos elementos que este deve conter, quais sejam fato típico, a ilicitude ou a antijuridicidade e a culpabilidade. É muito importante que você volte e veja os vídeos anteriores, ao qual nós abordamos esses assuntos, para que você consiga compreender o assunto no qual nós vamos tratar hoje e consiga dar continuidade à série de vídeos que nós faremos a respeito da teoria do crime. Beleza? De antemão também agradeço a todos vocês que vêm compartilhando os meus vídeos, curtindo, comentando. Saiba, pessoal, que isso é muito importante pessoalmente para mim. Isso me motiva todos os dias a trazer um conteúdo aqui gratuito e de qualidade a vocês. Pessoal, então, para a gente ir aqui para a lousa, eu disse a vocês que o crime ele é composto por 4 elementos: fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Nós demos início ao estudo do fato típico, onde no vídeo anterior nós abordamos a respeito da conduta, faltando assim o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então, o fato típico, ele é composto por 4 elementos: a conduta, que como já visto pode ser tanto positiva quanto negativa, o resultado, a tipicidade e o assunto ao qual nós abordaremos hoje, o nexo causal. Nexo causal. Professor, então, o que vem a ser o nexo causal? O nexo causal nada mais é, pessoal, que a conexão, ou seja, o elo, a união entre a conduta daquele agente ativo e o resultado. Cabe ressaltar a vocês aqui que a conduta praticada pelo agente, ela deve ser voltada à prática de um crime. Certo, pessoal? Então, o nexo causal, ele é o elo, ele é a conexão entre a conduta e o resultado. Professor, me dá um exemplo desse negócio aí, eu ainda não entendi. Simples, vamos lá, pessoal. Joãozinho, ele vai lá até uma mercearia ou uma loja de artigos esportivos e compra um taco de beisebol. Taco de beisebol, senhores. E, em determinado momento, ele avista o seu desafeto na rua, seu coleguinha lá na rua, no momento em que ele vem a desferir uma pancada na cabeça do seu coleguinha. Nota-se que aqui nós temos a conduta. Qual foi a conduta do Joãozinho? A conduta do Joãozinho foi desferir um golpe na cabeça do seu coleguinha, do seu desafeto. Chamem ele aí do que vocês quiserem. A partir dessa conduta, senhores, a partir da paulada na cabeça, o coleguinha veio a falecer. Ou seja, aqui, então, eu tenho o resultado, no caso, resultado morte. Veja aqui, pessoal, que o Joãozinho pratica o crime de homicídio, previsto no artigo 121 do nosso Código Penal. E essa relação entre a conduta do Joãozinho, ou seja, a paulada do Joãozinho no coleguinha, e o resultado, que é a morte
do seu colega recebe o nome de nexo causal. E agora, pessoal, nesse momento, para que a gente possa entender melhor o que é o nexo causal, eu trarei para vocês algumas teorias que versam a respeito do nexo causal. Vou apagar a luz aqui. Isso é apenas um breve resumo do que já foi visto nos vídeos anteriores. Mais uma vez, eu reforço o convite a você que não assistiu os vídeos anteriores, que assista. Pessoal, vamos lá. A primeira teoria que eu vou abordar com vocês aqui a respeito do nexo causal é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. O nome é grande, pessoal, parece complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão entender e decorar essa teoria. Equivalência dos antecedentes causais. Só para rememorar e para situá-los, neste momento, pessoal, nós nos encontramos na parte geral do direito penal, falando aqui a respeito da teoria do crime, especificamente do fato típico e um de seus elementos, o nexo causal. Vamos lá, então, para a teoria da equivalência dos antecedentes causais. De antemão, senhores, eu devo adverti-los de que essa teoria ela pode ser expressada, ela pode ser apresentada a vocês com outros nomes. Quais são? Teoria da causalidade simples. Teoria da causalidade simples. Ou também a teoria da conditio, no latim, sine qua non. Certo, senhores? Sine qua non. Tá certo. Então, essa teoria que versa a respeito do nexo causal pode ser trazida, pode ser apresentada aí no seu concurso, no seu material didático, no seu livro, na sua faculdade. Ela pode ser apresentada com um desses três nomes. É importante saber que os três nomes se remetem à teoria que diz respeito ao nexo causal. Vamos lá, senhores. Então, o que diz essa teoria? Simples. Essa teoria, ela diz que tudo aquilo que contribuiu para gerar o resultado é considerado como causa específica daquele crime. Certo, pessoal? Mais uma vez, repetindo, e eu já digo a vocês aqui, eu vou ser repetitivo quanto aos nomes e o que diz a teoria, para que fique bem claro na cabeça de vocês, para que fique gravado aí nessa cabecinha o que diz respeito à teoria da causalidade simples. Mais uma vez, tudo aquilo que contribuiu, ou seja, toda conduta, ação ou omissão que contribuiu para o resultado fim é considerado como causa específica para o crime, causa determinante para o crime. Certo? Vou colocar aqui para vocês. É muito importante que vocês peguem caderno, peguem caneta. Eu não admito alguém dizer que está estudando sem ter um caderno, sem ter uma caneta. Então, papel e caneta na mão e vamos lá para o que diz a teoria da conditio sine qua non. Toda conduta, seja ela positiva ou negativa, como já abordei em vídeos anteriores, toda conduta que contribui para o resultado
Toda conduta que contribui para o resultado é considerado como causa determinante. É considerada como causa determinante. Vou dar um tempo para vocês copiarem aí e eu já retorno. Então, senhores, temos aqui que toda conduta que contribuiu para o resultado vai fazer parte da cadeia causal. Cadeia causal. Professor, vamos lá. Então você está querendo me dizer que tudo aquilo que contribuiu para o resultado vai ser considerado causa determinante para o crime? Sim, senhores. Então, professor, você está querendo me dizer que no momento da compra do taco de beisebol ali, por parte do Joãozinho, a conduta de ter e vender o taco de beisebol para ele, por parte do comprador, faz parte do resultado? Sim. Vamos mais além. A produção, professor, a manufaturação do taco de beisebol, ela contribui para o resultado? Qual o resultado? A morte do coleguinha do Joãozinho? Sim, senhores. Então ela é considerada como causa determinante para o crime. Vamos mais além, vamos dar uma viajada aqui na teoria. Os pais do Joãozinho, eles são responsáveis pelo resultado? Sim. Se não fosse ele, se não fosse a conjunção carnal deles, não haveria concepção do Joãozinho, não haveria crime. Então, senhores, a conduta dos pais de terem o Joãozinho contribuiu para o resultado. É considerado causa determinante para o crime. Quer ir mais além? Os bisavós do Joãozinho são responsáveis? Sim, são responsáveis. Por quê? Se não fosse eles, não haveriam os avós, não haveriam os pais, não haveria o Joãozinho, não haveria crime. Note aqui então, pessoal, que essa teoria ela nos regressa ao infinito. São N as possibilidades que podem se encaixar aqui como causa determinante. Certo? O que nos traz aqui então a doutrina que, para saber se aquela conduta ela faz parte, ela é considerada uma causa determinante para o crime, a gente utiliza-se de um conceito trazido por um jurista, salvo engano, sueco, Tiren, acredito eu que seja assim que se pronuncie, é a eliminação hipotética. Então, vamos saber por meio da eliminação hipotética. Eliminação hipotética. O que diz a eliminação hipotética? Diz que, se você retirar a conduta, se retirarmos lá a conduta do agente, que é o Joãozinho, de dar a paulada no seu coleguinha, o resultado ele não acontecer, ou seja, se o Joãozinho não deu a paulada, seu colega não vai morrer, não vai ter ali o traumatismo craniano, não vai morrer. Então, o fato é uma causa. Deu para compreender, senhores? Vamos dar outro exemplo aqui. Do agente que vai lá na concessionária e tira lá o seu carro zero. Ele pega aquele carro, sai até a rua e atropela e mata alguém. Senhores, o fato ali dele comprar o carro, o fato do vendedor vender o carro para ele, da empresa, da indústria, fabricar, produzir aquele carro, tudo isso, sem isso, ou melhor dizendo, sem que ocorra tudo isso, o resultado ele também não vai acontecer, ou seja, aquelas pessoas não vão ser atropeladas. Então, esse fato é uma causa determinante para o cometimento do crime. Dito isso, pessoal, frente a
toda essa regressão infinita que nos traz essa teoria, o que a doutrina fez ao longo do tempo para solucionar, para melhorar essa eliminação hipotética trazida aqui por Tirem foi o quê? Adicionar a ela elementos que facilitem e responsabilizem o agente por suas condutas. Vale lembrar que, no nosso ordenamento jurídico, para o direito penal, não se aceita a responsabilidade subjetiva. Ou seja, senhores, no direito penal, eu já disse a vocês anteriormente, e nós abordaremos futuramente numa aula específica a respeito da responsabilidade, a responsabilidade objetiva, o que é admitido em nosso Código Penal. Ou seja, a responsabilidade ela deve ser dotada ali de vontade, de dolo ou culpa, e ela deve ser responsabilidade, ela deve ser distribuída a um agente. Ou seja, ela deve ser imputável a um agente, alguém que teve dolo, que teve culpa, teve a vontade de praticar aquele crime. Então, senhores, qual foi a solução que a doutrina trouxe aqui para a eliminação hipotética? O dolo e a culpa. Adicionando o dolo e a culpa na eliminação hipotética, o dolo ou a culpa, melhor dizendo, na eliminação hipotética, ainda assim, senhores, nós teremos todas aquelas condutas que contribuem para o resultado. Porém, será imputado ao Joãozinho, será imputado ao agente direto que teve dolo ou culpa. Ou seja, teve a intenção de praticar aquela conduta, aquele ato criminoso que gerou um resultado relevante para o direito penal, para o nosso ordenamento jurídico. Certo, pessoal? Além de que, já disse aos senhores que um elemento também trazido para a doutrina, pela doutrina para o nosso ordenamento, foi a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Professor, mas você me falou tudo isso. Onde eu encontro tudo isso? Senhores, tudo isso aqui está previsto no artigo 13 do Código Penal, que diz que, artigo 13 do Código Penal, que diz que o resultado ele somente é imputável a quem lhe deu causa. Repetindo, o resultado somente é imputável àquele que deu causa. Vale lembrar que aquele que deu causa está relacionado à conduta. Conduta essa que, além de ter o objetivo de praticar um crime, ter em mente a prática de cometer um crime, deve estar dotada de dolo ou culpa. Vou colocar para vocês aqui, então, o que diz o artigo 13 do Código Penal, que diz que o resultado somente, isso aqui é de forma bem resumida, tá, pessoal? O resultado somente será imputável àquele que der causa. Então, aqui, pessoal, o nosso Código Penal, a nossa doutrina, traz pra gente que o resultado, então, ele somente será imputável àquele agente que deu causa. Resumindo, o resultado somente será imputável ao Joãozinho, não cabendo responsabilização penal, aqui no direito penal, não cabendo responsabilização penal aos outros agentes. Os outros agentes são eles: quem vendeu, quem produziu, os pais de Joãozinho, os avós de Joãozinhos. Apesar de a conduta contribuir para o resultado,
eles não será imputado a eles a responsabilidade, o resultado, por consequência, não haverá sanção penal. Não há que se falar em sanção penal. Certo, pessoal? Toda essa teoria, e antes que eu entre nisso aqui, pessoal, vale ressaltar que o nosso Código Penal, ele é muito antigo, é ainda lá do século passado, no século XX, onde ele começou a ser produzido ali em meados dos anos de 1940, e ele ainda sofre, pessoal, ele sofreu ali, né, muita influência do século XVIII, século XIX, o positivismo jurídico, onde o direito, o positivismo jurídico era utilizado para resolver todos os problemas do mundo. Por isso, uma concepção tão atrasada, pessoal, como essa. Como eu ia dizendo para vocês aqui, toda essa teoria e esses elementos trazidos aqui pela doutrina para justificar e dar credibilidade à eliminação hipotética trouxe o que temos de mais moderno aí e o que o direito penal ele utiliza como exceção. Cabe lembrar, pessoal, que isso aqui é utilizado como regra. Em regra, a teoria que se utiliza está prevista aqui no artigo 13, é a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Mas hoje, senhores, atualmente, nós temos teorias mais recentes, mais modernas, que é o caso da teoria da causalidade adequada, que se origina de tudo isso aqui que eu esquematizei para vocês. Tema esse, pessoal, que nós vamos tratar numa próxima aula, no próximo vídeo, na parte 2 do nexo causal, das teorias que versam a respeito do nexo causal, para que o vídeo não fique tão grande e maçante e chato para vocês. Vou dividir esse conteúdo em 2 aulas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido o que é o nexo causal e o que a teoria e o Código Penal traz para a gente a respeito do nexo causal. Se você gostou, deixa aí nos comentários um joinha, um gostei, curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, pessoal, ative os sininhos. É muito importante que você se inscreva. A maioria do pessoal que está aí compartilhando, que está curtindo, não está se inscrevendo no canal, não vai receber os vídeos. Então, pessoal, vai lá, gasta 5 segundos aí, curte, comenta, deixa um comentário lá, coloca para seguir, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo vídeo, ao qual nós trabalharemos a teoria da causalidade adequada. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo.